Olá, aqui é a Keila e neste vídeo veremos uma continuação sobre como criar tabelas dentro do Revit. Dentro do Revit a gente acaba utilizando as tabelas, as schedules, tanto para a gente controlar aquilo que a gente está modelando, as informações, já que a gente está realizando um projeto BIM, modelando as informações da construção, serve para a gente controlar essas informações e serve também, é claro, para a gente quantificar. O foco aqui não vai ser a modelagem e também não vai ser o detalhamento. Tem playlist que eu vou estar colocando na descrição do vídeo que você pode acompanhar e vamos dar sequência então nas tabelas. Antes disso, caso você não seja inscrito, eu lhe convido para clicar no botão abaixo para se inscrever e também você pode estar utilizando os botões abaixo tanto para curtir como também para compartilhar. Semanalmente, na medida do possível, eu tento trazer ao menos um vídeo como este para você. Vamos lá! Estou com o arquivo que a gente estava trabalhando da última vez aqui aberto. Ele tem um link para você realizar o download abaixo também, apesar de que você pode estar fazendo junto com o seu próprio arquivo que você esteja desenvolvendo aí com você. Da última vez, no último vídeo, a gente fez uma tabela de porta e aqui, para a gente terminar a questão da tabela das esquadrias, a gente vai realizar a tabela desta categoria aqui, categoria janelas. Relembrando, eu cliquei nela, embaixo do previewzinho dela em propriedades, tem informação aqui de categoria, entre parênteses, peguei uma janela. Então vamos lá. Eu vou estar aqui no tabelas quantidades, vou dar botão direito do mouse em cima dela e vou pedir uma nova tabela de quantidades. Se você preferir o botãozinho, tá aqui em cima na aba vista também. Pode pegar a primeira opção, tabela quantidade todas, a maioria das vezes você acaba realizando ela. Na sequência, aqui é comportamento do sistema Windows, mas eu posso clicar uma vez na parte aqui da categoria, em alguma dessas quaisquer, e vou digitar J de janela, W de Windows se você tiver no Revit em inglês. Peguei aqui a categoria certinha que eu desejo, nome eu posso renomear depois, a gente já viu, mas aqui a fase é a construção, vamos lá. Então fase certinha para a gente tabelar enxergando aquilo que a gente inseriu, construiu nessa fase de construção. Então janela e construção, daí ok. Daí na sequência, você poderia estar trazendo na sequência a categoria, os campos, os parâmetros, as informações que você gostaria de estar tabelando, quaisquer delas. Só que daí traga somente aquelas que você realmente vai aproveitar, aquelas que realmente você precisa. Por quê? Nada me impede de eu pegar todas essas aqui do primeiro até o último e mandar todas elas para dentro. Só que fazendo isso, cada uma delas vai compor uma coluna que vai ser executada exatamente na ordem que está aqui e haja coluninha depois para você sair excluindo um por um para enxugar e ficar só com aquelas que você deseja. Eu acho que não vale a pena. Então aqui eu vou remover, se enfiou e não era para ser, retira, remove com a setinha vermelha, traz só aquelas lá que mentalmente você se perguntando, responde as perguntas de aonde, o que e quanto. Geralmente, se você não tem parâmetro nenhum de qual parâmetro vai ser carregado para dentro da tabela, se pergunta mentalmente aonde, o que e quanto, que daí você consegue montar assim. Vamos lá. Aqui então, aonde a janela tá, seria em que nível ela tá, L de level, se tiver no Revit inglês, digitar N de nível, vou encontrar o nível, vou empurrar nível para dentro. Daí na sequência eu clico em algum desses campos quaisquer, daí eu vou trazer o que ela é. Da última vez, como eu não cheguei a alterar pela tabela a família e tipo, daí neste caso então vou direto trazer aqui somente a marca de tipo. Mas você, novamente, pode trazer aqueles que você precisar. Inclusive, se descrição, comentário de tipo fosse relevante, daí você também, é claro, né, que poderia estar trazendo os campos, as colunas que você precisa. Agora, eu já trouxe, então, aonde ele está e o que ele é. Próxima pergunta seria quanto de largura, quanto de altura, vamos lá. Vou clicar aqui então na parte dos campos disponíveis, quanto de L de largura, encontrei largura, vou empurrar a largura para dentro. Algumas janelas, algumas esquadrias têm diferença entre a bruta e aquela lá que não tem bruta no nome, que seria o vão requadrado bruto em relação à dimensão comercial da janela que você já instala ali no marco ali com vão requadrado. Algumas janelas não têm, por exemplo, diferença, é a largura comercial que, pum, chega lá no vão requadrado, que é de mesmo tamanho. Algumas, no entanto, talvez tenha diferença. Se tivesse e fosse relevante, você traria, apesar de que eu pensaria em trazer sempre o do nome mais curtinho, que é a dimensão que você compra, a dimensão comercial. Daí a largura eu trouxe, vou trazer também a de altura,
vou trazer a altura para dentro. E também aqui eu vou querer, no caso de janela, não sei se já aconteceu com você, mas no embalo na planta você sai clicando para colocar a janela e no 3D você descobre, oh meu Deus, né, a altura do peitoril. Então dá para controlar por tabela também, traga a altura do peitoril para dentro da tabela. Outra coisa seria quanto de quantidade. O quanto de quantidade, quantas janelas eu tenho no pavimento superior do tipo da janela Maximar de 60 por 60, seria quanto de quantidade, contagem, contador, count no Revit inglês, traga ele para dentro, que daí beleza. Mesma coisa se você precisasse de qualquer outro campo que seja necessário você estar controlando na tabela. Inclusive, embaixo desses campos, tá aqui, campos tabelados na ordem, vai ser exatamente nessa ordem que vai aparecer nível, depois marca de tipo, depois largura, depois altura, exatamente nessa ordem. Então, se você quiser alterar a ordem, repara, tem setinha que empurra para cima, tem setinha que empurra para baixo. Então, na ordem que tiver aqui, é a ordem que vai aparecer a sua tabela. Aqui tem gente que coloca a contagem no comecinho, pode ser no comecinho. Tem gente que, dependendo da tabela, vai preferir no finalzinho, então pode ser também. Seria só clicar naquele lá, manda para cima, para baixo, da forma como você preferir, aquele que você necessitar. Da última vez a gente deu ok e foi fazendo as prestações. Aqui eu vou pedir para a gente tentar fazer de uma tacada só a tabela certinha. Primeiro, no classificar e agrupar, eu vou aqui classificar por aonde está nenhum. Daí a gente já sabe, bons critérios de organização geralmente são aqueles que me respondem aonde e o que. Então, aonde seria aonde ele está, essa janela está, seria em que nível essa janela está, esse componente está. De nível eu vou agrupar por cabeçalho e com rodapé. E depois por aqui onde está nenhum, eu vou estar marcando aqui o que ele é, a marca de tipo, esse componente, o que determina que ele é J1, às vezes coloca JA, janela de alumínio, 03, daí pode ser dessa forma também. Daí então seria o que ele é, e aqui primeiro, na primeira instância, aonde ele está. Por enquanto eu vou deixar itemizado, porque eu quero ver um por um, cada um em uma linha, para eu checar se está certinho. Depois de eu terminar de checar, eu agrupo os iguais, daí, que seria de esticar. Por enquanto deixa ticado. A formatação, com nível selecionado, eu vou deixar ele como campo oculto, que daí a coluna fica oculta. E contagem, eu vou pedir para onde está com nenhum cálculo, eu vou expandir e vou pedir para calcular os totais, a função de soma dentro do Revit. Eu vou dar o OK, perfeito. Eu só somo os totais aquilo que faz sentido somar total, que seria a quantidade. Não faria sentido, por exemplo, eu somar todas as alturinhas, por exemplo, de janela, eu acho que não faria sentido. Eu quero ver a dimensão da altura, por exemplo, eu não quero ver a somatória de todas as alturas, não faria sentido. Só por isso que eu estou comentando, calculo os totais aquilo que faz sentido. Agora, na sequência aqui, eu vejo e eu posso comparar com ali a planta. Comparar com a planta, primeiro eu recomendo feche excesso de vista aberta ali em cima, no fechar vistas inativas, porque senão às vezes, deixa eu só abrir aqui um monte de vista aqui, só pra gente ver aqui a situação. Se eu pegar aí da WT com um monte de vista aberta, daí depois você vai ter o trabalho, oh meu Deus, eu tenho que fechar essa daqui, tenho que fechar aquela outra. Então eu vou aqui primeiro fechar excesso de vista inativa, pode usar o botão lá em cima também. Inclusive vou fazer aqui com a tabela da janela aberta, que daí fecha todas elas, menos essa tabelinha. E daí dessa forma agora eu vou pedir para comparar com a planta em que a gente vai estar vendo essas janelas acontecendo. Nesse projeto eu vou dar 2 cliques aqui no térreo e vou dar 2 cliques aqui no pavimento superior. E na sequência vou digitar WT de Tile Window para deixar as vistas lado a lado. Daí, as vistas lado a lado, vou dar uma dica, você pode digitar ZA de Zoom All, que dá Zoom Extend em todas as vistas. Zoom All, então, e daí dessa forma eu enquadro. Se quiser depois chegar mais pertinho, só rodar a rodinha do mouse. Vamos lá. É que eu clico nessa J1, onde é que ela tá? Ela acende aqui na minha planta, daí eu posso até chegar pertinho. Se eu não estiver enxergando, daí então aqui por motivo muito bobo, porque eu dei o pan, mas eu posso aqui, quando eu tô aqui com uma célula aqui acesa dessa linha de informação da tabela, cliquei aqui numa dessas células, eu posso realçar no modelo que ele fecha o zoom. Inclusive, se eu não estivesse vendo nessas vistas abertas, eu posso aqui nesse botão mandar exibir em alguma outra vista, por exemplo. Daí ele fala que talvez pode levar um longo tempo, porque ele vai buscar alguma outra vista que eu conseguisse estar enxergando essa colocação. O Revit até pergunta, quer continuar assim? Ok. Daí ele me abriria aqui, por exemplo, a vista da implantação. A única coisa que na implantação eu tô vendo o telhado. Eu vou fechar porque eu já estava vendo
aqui antes, aqui no meu térreo, a colocação dessa minha janela. Mesma coisa essa J2. Se eu tiver com preguiça de dar zoom in, zoom out, eu posso realçar no modelo. Daí ele fechou aqui o zoom na minha J2, vou fechar aqui esse avizinho, porque eu não preciso exibir, eu já tô vendo. Daí beleza, daí tá aí. Daí, dessa forma, então, eu verifiquei, vai ser J1, J2 do jeito que tá escrito aí. Se não fosse, você já clicaria e já modificaria. Mesma coisa aqui, pavimento superior. Vou já realçar no modelo. É isso mesmo? Vou fechar? Se não fosse J01, por exemplo, ou JA, né, janela de alumínio 01. Daí você pode digitar da forma como o pessoal adota a nomenclatura aí no escritório. Daí beleza, vou renomear assim, ok, para todos os elementos desse tipo em todo o projeto, inclusive fez no pavimento de cima e fez no pavimento de baixo também. Mesma coisa a questão aqui da J02, eu poderia fazer por tabela, poderia fazer pela vista, poderia ser clicando no componente e entrar dentro do editar tipo. Aqui eu vou colocar J02, a recíproca, a vice-versa também funciona, daí sim, vou continuar assim. Daí ele renomeia aqui na planta, renomeia todos os tipos em todo o projeto, até mesmo ali na planta baixa. Vou comentar aqui nesse projeto, não tem muita janela, porque tem um monte de pele de vidro. Se as grandes curtain wall, paredes cortinas, daí aqui não é janela, são peles de vidro. Daí só por isso que esse projeto tem pouquinhas janelas. Tem projeto que vai ter bem mais, logicamente. E aqui eu queria agrupar os iguais ainda assim, falar que tem duas J2 no andar de cima, no pavimento superior. Então eu clico para ativar a vista da tabela, a vista ativa agora é a tabela de janela, que daí eu volto a ver esses montes de botão editar. Então eu volto aqui a editar, e aqui no classificar e agrupar eu posso parar de itemizar cada instância, que daí eu dando ok, Revit vai agrupar os iguais, aqueles que estão no mesmo nível e que possuem a mesma marca de tipo. Se eu der ok, repara o que vai acontecer aqui. Daí deixa eu só aumentar aqui o zoom, que daí dá pra ver melhor. Daí tá aí, isso aí. Daí ele agrupa aqui os iguais. Tem duas janelas J2 em todo o meu projeto. Igual a gente fez a última vez, vamos relembrar rapidamente que eu posso manter essa tabela de janela para o meu console. É uma tabela de console. E duplicando, gerar uma versão que vai para a folha de impressão. Daí vamos lá, eu vou dar botão direito nessa tabela de janelas, vou duplicar a vista, duplicar. Isso daí é só necessário fazer esse procedimento se você preferir ter uma de console e outra diferente, uma versão diferente dela, duplicata dela, com organização diferente para levar para a folha de impressão. Alguns componentes, principalmente aqueles que você só vai responder na tabela o que e quanto, geralmente nem precisa duplicar. Então isso é dica geral que funciona com qualquer categoria. Vamos lá, vou duplicar vista duplicar, porque aqui na janela precisa. Dupliquei, eu vou mexer nas configurações dela, porque eu gostaria de aqui no classificar, agrupar, agora tanto parar de itemizar, como também tirar a marca de tipo daqui e deixar aqui essa tabela marcando somente aqui em cima o que ela é, a marca de tipo. E eu vou desticar aqui o cabeçalho e rodapé. Logicamente ele vai ficar sem esse rodapé onde ele colocava a somatória. Então eu vou colocar total geral aqui. E geralmente eu uso somente totais. Tem gente que gosta também do título e totais. Pode ser também. Se for o caso, por favor, tira a palavra geral, que no Brasil, pelo menos, só total é suficiente. Total geral eu acho que fica meio redundante. Pode ser só total. Daí beleza, só apagar a partezinha ou digitar, se você usa com caps lock, e beleza. Aqui na formatação, se precisasse estar mudando mais alguma coisinha, também poderia. Eu vou dar o ok aqui para confirmar. Dá uma olhada se era isso mesmo que você desejava de estar fazendo na sua tabela, porque senão você pode voltar a editar, ou então pausa, volta um pouquinho o vídeo e dá uma olhadinha, que daí o resultado vai ser este daí. Outra coisa seria, bom, renomear. Aqui em cima, por exemplo, eu vou renomear que essa tabela, ela é de J aqui, janelas, aqui certinho. Contagem, geralmente eu abrevio para QTD de quantidade. A altura do peitoril, geralmente eu coloco ou peitoril ou H peitoril. A altura para mim é H, a largura para mim é L. Às vezes eu uso L maiúscula porque L minúscula tem gente que confunde com a letrinha I, né? Daí beleza. Então eu deixo a L maiúscula aqui, marca de tipo vou deixar sem nada. Ok. Que dessa forma eu organizei a tabela para levar para a folha de impressão, inclusive utilizando aqui o como eu nomeio as colunas da forma como eu já estou habituado a ver, e o restante ali do escritório também.
Qualquer outro tipo de tabela que você fizesse para controlar, para quantificar, seria criada no final das contas da mesma forma. Se você estiver fazendo junto, eu peço para que salve, que ainda está faltando a gente ver, por exemplo, uma tabela para controlar ambiente, que a gente ainda não viu, e também para a gente quantificar, por exemplo, até mesmo revestimento de parede e de piso e assim por diante. Então, caso você esteja fazendo junto e deu dúvida também, você pode estar comentando. Caso ainda não tenha curtido, pode curtir. Pode estar compartilhando também para alguém que se beneficiaria desse conteúdo tanto quanto você. Salvou, curtiu, compartilhou, a gente se vê na próxima então.